E todo elogiado, o colégio, tá? Tinha fama. E tenho lembranças fantásticas daquele colégio, em todos os sentidos. Agora, o que me agrada em São João é o clima de hospitalidade. Parece que a gente, nós são joanenses, nós temos, no bom sentido eu vou dizer, a obrigação de receber bem, mas uma obrigação por escolha. Seria assim, tipo uma sina para receber bem. Então, é indiscutível. As pessoas que vêm em São João sempre querem voltar, são pessoas que levam as melhores lembranças da hospitalidade dessa terra. Coisas que eu não gosto em São João, ou uma coisa, a falta de compromisso, D'Angelo, com a coisa pública, sabe? Tem muita coisa. Ontem eu estava numa farmácia em frente à prefeitura. O prédio da prefeitura, se vocês passarem lá, ele está já necessitando de uma reforma urgente. Isso em termos de patrimônio material. Fora o moral, que a gente precisa também aprimorar muito. Acho que não só em São João del Rei, como no estado e no país, a gente está precisando de gente de pessoas que pensem no bem público, não no bem privado. Isso, tá certo, legal. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. André, eu queria que você viesse, então, terminar a entrevista de hoje com você. Bom, eu vou terminar, queria terminar hoje a entrevista com duas pessoas que são preocupadas com a história de São João del Rei, que é o meu filho André e a Rosália Faria, que também está aí representando o governo no evento, e que é o do lançamento de um catálogo de artesanato. Ela trabalha na superintendência, então ela deve estar chegando aqui. Então vamos ver se a gente dá uma sorte de que ela chegue e a gente termina a entrevista de hoje com os dois. André, o André é um dos grandes incentivadores da minha ideia. É sempre o meu filho que me põe para frente. Realmente, ele fala, faz sim, o Centro Cultural dá certo, e realmente essa reforma do Centro Cultural, dentro da simplicidade do que está sendo aí, é um projeto dele. Foi ele que foi comigo no Átila, foi ele que me sugeriu ir ao Átila, conhecer a sensibilidade do Átila, foi ele que fez o projeto, ele que seguiu essa obra, que indicou a arquiteta que estava aqui, que ele sabia que podia dar essa ajuda, porque ela tinha qualquer cargo do governo de Minas que ela exercia aqui em São João del Rei, Isabela. E então foi até a Isabela e a Carminha, que nessa ocasião estava na presidente do centro. Eu acho que, vamos dizer assim, são os três a quem eu devo muito essa reforma do centro. O André, a Isabela e a Carminha. E então, eu acho muito bom poder perguntar a ele algumas coisas dentro dessa proposta que está sendo essa entrevista, de como é que ele vê, principalmente, começando assim, a cor de São João del Rei. Boa noite. Prazer falar aqui nesse espaço que a gente conseguiu, né, revitalizar de uma maneira muito precária, mas que eu acho que ele começa a dar os frutos, né, e se tudo der certo a gente conseguir caminhar com uma série de eventos aqui e quem sabe expandir a área da Rua da Cachaça, que na verdade para mim é um projeto de quase 20 anos. Se eu pensar que eu fiz meu projeto de graduação quando eu formei em arquitetura, já era a revitalização aqui da área da Rua da Cachaça, né? Eu até lembrei ontem, falando papai, que o texto que ele fez na época é um texto belíssimo sobre a importância de revitalizar esse local aqui, e devagarinho as coisas vão caminhando, né? Mas eu acho que de passo a passo esse projeto mostra que é uma área que tem vocação, né? E que eu acho que a gente pode fazer um polo, né, realmente cultural dentro desse local belíssimo da cidade e histórico, né? Para quem não conhece, a Rua da Cachaça antes sempre foi um local da boemia, mas certamente um dos eixos estruturadores urbanos da cidade, né? Antigamente não tinha essa praça aqui na frente, a rua ia direto, e aí você passava na prainha, caminhava pela Rua do Barro
e aí você se dirigia, né, para São Tiago e outros locais da São João, uma rua citada na documentação como uma das mais antigas aqui da cidade, mas sempre muito ligado também à prostituição e à boemia, desde os primeiros tempos. A cor, né, se falou muito do céu. Eu acho que o céu, a Adriana colocou bem, é o azul, mas mais com o vermelho e o ocre que ele dá no final da tarde, que eu acho que marca muito esse tempo do inverno de São João del Rei, ainda com um toque cromático da bruma de manhã que desfoca a paisagem. Eu acho que é uma época muito marcante, e eu citaria mais ainda com o repique dos Sinos do Carmo. A novena do Carmo sempre foi algo que me marcou muito. O Júlio, né, a família do meu pai, sempre foi muito ligado aos D'Angelo, a igreja, a Ordem do Carmo, né, sempre foi, para mim particularmente, é a música das novenas que eu mais gosto, né? Sempre tive uma relação muito forte com a parte musical da novena do Carmo. Então agora nós vamos pro... É o cheiro de São João del Rei, né? O cheiro, eu acho que... Eu vou falar no Rosmaninho da festa de Passos. Não tem nada mais são joanense do que a festa de Passos, e de quando a gente entra no sábado à noite para o depósito de Passos e sente o cheiro do Rosmaninho, que depois vai ser repetido na Semana Santa nos passinhos, né? Mas, para complementar isso, né, mais do que o som da festa de Passos, o Ovos Homens do Presciliano Silva, que toca na missa às 9h15, que depois é repetido na sexta-feira da Paixão, depois da adoração da cruz. Fortíssimo a emoção. Ô André, e o gosto de São João del Rei? O gosto são muitos, né? Talvez da minha infância, né, uma coisa que hoje está meio em desuso, pão de ló, que fazia na casa das minhas tias. Acho que era um gosto muito forte, como também o pão de queijo comprado na Pio 12 para o café da tarde. E é engraçado mesmo, porque na casa do D'Angelo eu ficava vendo as tias dele de uma paciência. Eu acho que a paciência com que elas enfrentavam a vida é a paciência com que elas batiam o pandeló. E todo dia aquele ritual, batiam, às vezes já tem motivo para nem bater, mas continuavam batendo e fazendo pão de ló, né? Agora é o som, André. O som, perguntar para você, o som é meio óbvio, né? Mas vamos lá. Isso aí é engraçado, né? O som dos sinos eu acho que ele é fundamental, mas eu não sei se naquele tempo a gente não morava ainda no Bonfim, morava no Lar das Mercês, né? É mais o som do sino, mas do relógio bater nas horas. Eu acho que o relógio, ele bate o minuto do São Joanense, ele marca o tempo, né? Você à noite, quando você dorme para aqui, você acorda à noite e vê aquele relógio batendo de 15 em 15 minutos. Eu acho que ele é um elemento muito forte na paisagem sonora da cidade. E, para não entrar em detalhe, o toque do Sino dos Passos, à sexta-feira, às 3 da tarde, né? Que aí vem junto com a tradição antiga, que não se faz mais, né? De queimar um incenso pelas ruas da cidade. Tá muito ligado. Mas também o trem, né? A banda, eu acho que são coisas que tem só aqui, né? A gente vê se somarem na formação da paisagem sonora da cidade. E agora é o sentir, né? O tato. Como é que sente São João del Rei? Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais complicada, né? Mais complicada. Eu não sei, eu acho assim, quando falou tato, acho que o Tony falou outro dia, assim. Eu me lembro muito de fazer pipa, de pegar o bambu e horas arrumando bambu para fazer pipa, e depois de cerol e moer vinho. Eu acho que as pipas estão uma experiência muito forte do tato no primeiro momento, né? Acho que é isso. Eu acho que tem uma das pessoas que eu li na minha vida, que me influenciaram muito, foi o Gaiarza. E o Gaiarza diz que quem não mantém dentro de si essa criança, essa infância que a gente teve ou viveu, já morreu e não sabe. Então, a pessoa que acha que é um dono da verdade, que é um adulto perfeito e que não cultiva essa criança, eu acho que realmente já pode estar aqui com a gente e não sabe. Então, pelas essas entrevistas que eu tenho visto aqui, é isso, a infância. Eu acho que a infância é muito importante pelo adulto que a gente vem a ser, né? Eu acho que quem curtiu a infância, quem brincou com a infância, tem, assim, boas emoções para lembrar a vida, né?
Certamente, eu acho que São João del Rei, todo mundo que teve a oportunidade de passar a infância por aqui, né, pelas cachoeiras, pela uma cidade muito diferente da de hoje, né, uma cidade mais interior, onde passava um carro de vez em quando, com as ruas ainda de paralelepípedo, um que bom que você sentava no Banco do Brasil e ficava as horas vendo passar, né, as cachoeiras, né, praticamente as encostas ainda vazias, uma segurança, sem problema de segurança, né. Acho que todo mundo tem isso muito forte na lembrança e na memória, né. Lógico, a gente não deve ser saudosista, o tempo muda, o tempo ele vai mudar sempre, mas a gente precisa construir, né, entender essa mudança, mas torná-la sustentável dentro, né, do que é importante, né, esse tempo passar e o que ele de bom ele precisa trazer para a cidade, né, mas não deixar a coisa solta, porque tudo tem raiz, né? O tempo da gente é hoje. Eu acho que eu não tenho saudade de nada da minha vida. Eu acho que quem viveu a vida realmente no que tinha que ser vivido, a gente lembra, mas não tem saudade. Mas eu acho que a gente tem que viver cada momento. Por exemplo, este momento de hoje, para mim, é delicioso. Eu poder ver as minhas amigas aqui, o que a Zaira falou, e falou com a Ângela, isso para mim é a grande fórmula. Uma está indo para São João, a outra avisa e vem de qualquer maneira, porque a gente saber curtir as pessoas que a gente gosta, estes encontros, é uma receita de vida que a gente não pode esquecer. E isso que eu estou vendo aqui, esse projeto está mostrando muito essas pessoas que acreditam nisso, no convívio, na amizade. Estou vendo a Dolores lá, né? Lá atrás, que está chegando, todo dia está aqui com a gente, e eu acho que é este ponto de encontro que a gente tem que cultivar sempre. E aí, D'Angelo, vai querer uma pergunta para o André? Eu vou sim, porque eu queria que ele aproveitasse essa chance para você colocar umas coisas aqui, André, que é exatamente colocar para as pessoas aqui como é que foi que São João del Rei, por que São João del Rei perdeu tanto em patrimônio, particularmente na Rua do Comércio, que é a Marechal Deodoro, que aquilo ali está tudo descaracterizado praticamente. Por que aconteceu isso, quando a outra parte do lado de cá não está? Quer dizer, ainda tem alguns exemplares legais. O que aconteceu, né? Resumidamente, coloca aí para ver como é que foi que aconteceu isso. Como é que nós perdemos tanto do nosso patrimônio aqui no Centro Histórico? Bom, uma questão muito complexa, né? De uma maneira geral, que a gente tem que entender ela, né? Sobre diversas condicionantes que envolvem um olhar das pessoas da época, o sentido que a cidade tinha na época, a força econômica que a cidade tinha na época, né? E uma relação sobre o que era patrimônio em 1930, né? Mas efetivamente o que a gente pode pensar é que o projeto de memória no Brasil ele foi feito em cima do colonial. E São João del Rei já era uma cidade híbrida, em função do problema da estação, da chegada da estação, e mesmo durante o século XIX, a cidade já estava muito ecletizada, né? Ecletizada que a gente fala, um modelo de arquitetura que já importava gostos europeus, principalmente franceses, dentro da arquitetura são-joanense. Então, se isso foi muito importante no final do Império, quando os modernistas escolheram 1930 para ser o ano zero da formação da identidade brasileira, esse tipo de arquitetura passou a não valer nada. E a cidade já estava muito consolidada sobre esse modelo de arquitetura, trazida principalmente pelo ciclo da estação ferroviária. Então, os modernistas fizeram, a princípio, um tomamento geral, mas efetivamente Isso em 38, né? Em 38. E, por outro lado, a cidade nessa época vivia o último grande apogeu econômico, e isso revoltou os interesses coletivos. A cidade acreditava que ela ia ter uma trajetória de se reinventar ciclos econômicos como ela tinha reinventado no século XIX. Ela não é uma cidade que não entrou em decadência como outras cidades. Então isso trouxe um momento de tensão. A cidade se revoltou contra, achou que ela não era uma cidade colonial, o patrimônio teve que recuar, né? Aí se delimitou essa parte que o pessoal chama de cidade antiga, onde tinha mais uma parte de um casario colonial, e outras ruas, como é a Rua do Comércio, né, foram colocadas, vamos dizer, não fora do tombamento, mas
se teve a visão do que o que não era colonial original poderia ser modificado, o que abriu uma lacuna muito grande para a descaracterização da cidade, que passa depois por uma segunda fase, com 3 processos que foram fundamentais. A tentativa da demolição do Museu Regional, que felizmente foi reconstruído, a construção do edifício São João, que terminou de descaracterizar toda a outra área chamada do outro lado do rio, né, e que abriu toda a renovação daquela região. Mas eu particularmente não acho que esse é o problema. Eu acho que a cidade, até a década de 60, ela estava muito equilibrada. O principal problema de São João ocorreu nos últimos 20 anos pela falta, omissão completa da prefeitura, né, no controle e na gestão da cidade. Principalmente com o problema de favelamento em encostas, que não é um problema só de São João del Rei, mas que ele depende de gestão urbana e que ele precisa ser controlado pelo poder público. A cidade está entregue, do ponto de vista da gestão urbana, há mais de 20 anos. E isso, né, acho que a perspectiva de mudar é quase impossível, e isso coloca a cidade em todos os sentidos, né? Estou falando aqui de patrimônio, mas do ponto de vista da saúde, da água, do esgoto, né, de um futuro que eu acho que ela teria condição de ter um futuro mais promissor. É isso aí, tá legal. Obrigadão. Obrigado. Bom, eu acho que nós vamos terminar por aqui.